Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós estamos aqui com esse devocional para a sua edificação, para que você possa ter neste canal mais um dos milhares de canais que diariamente colocam devocionais em seu favor, a favor daqueles que creem e que buscam uma palavra de Deus, uma palavra que venha trazer consolo, edificação, crescimento espiritual, uma palavra que venha trazer, sabe, uma profecia sobre sua vida, uma profecia que te edifique, que te anime, que te coloque assim exatamente na posição que Deus deseja para te abençoar, te enriquecer e prosperar todos os seus caminhos. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, esse é o propósito deste canal, por isso nós oramos a palavra, porque dessa palavra procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos fazer o nosso momento de oração, e também te convido agora para você tomar a sua Bíblia nas mãos e ler comigo, desfrutar comigo aqui da palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder, não tem problema. Essa referência vai estar na descrição do vídeo para a sua conferência sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Vamos ver o que o Senhor diz para nós hoje. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se, vá, a sua fé salvou você. É uma passagem icônica, marcante, de um milagre que Jesus realiza na vida desses homens. A lepra era uma das piores e talvez a pior doença daquela época, porque além dela ferir o corpo, o físico da pessoa, ela também feria a alma, as emoções, porque a partir do momento da pessoa identificada com lepra, ela se tornava um rejeitado de toda a sociedade. Aqui, eles estão gritando de longe para Jesus porque sequer poderiam se aproximar de qualquer outra pessoa. Eles andavam nos grupos ali e andavam fora do ambiente da cidade porque a lepra contaminava. Então, a rejeição que as pessoas experimentavam a partir do momento de estarem, diagnosticadas com essa enfermidade era terrível. É uma doença que vai tirando a sensibilidade, que a pessoa começa a perder membros. É muito triste, uma doença terrível, nos nossos dias controlada, mas para aquela época era o pior lugar que alguém poderia se encontrar socialmente falando. E Jesus aqui, ele atende ao clamor daqueles homens. E algo que a gente já pode, assim, de início, olhar como que o favor de Deus alcança aqueles que o buscam com fé. Esses homens, eles sequer chegaram perto de Jesus. Eles gritaram. Imagine essa cena. Você olhando Jesus ali a uma distância de uns 10, 15 metros ou até um pouco mais e gritando: Jesus, me faz um milagre. Não era um grito baixo, era um grito alto. Aqueles homens gritavam por Jesus. Eles já haviam visto milagres. Eles sabiam o que Jesus estava fazendo. Mas eles olharam para aquela situação e falaram assim: Jesus pode mudar a nossa história. E de fato, Jesus mudou a história daqueles homens. Então, você
às vezes pode sentir assim, por que Jesus iria ouvir a minha oração? Por que que ele iria me trazer um milagre? Ou então você pode dizer assim, eu nunca busquei direito a Deus, nunca me importei tanto com a fé, e agora que eu estou vivendo uma situação difícil, eu vou procurar Deus? Deus não vai se importar comigo, eu estou errado em fazer isso. Eu quero de pronto te dizer, não. Deus, ele não vai cair do trono e nem vai ficar espantado se você buscar ele no dia da sua necessidade. Muito pelo contrário. Talvez essa foi a única oportunidade de você abrir os seus olhos e entender que você pode buscar socorro em Deus e certamente você vai encontrar. Mas talvez você não vivencie uma situação dessa, mas pensa assim que estar com Jesus e ter uma resposta, um milagre, é algo para algumas ou outras pessoas que de alguma maneira tiveram mais fé do que você. Não. A fé é um dos dons mais, bem distribuídos que Deus colocou, porque todo mundo recebeu fé. Até aqueles que se dizem incrédulos, ele tem uma porção de fé nele que é suficiente para iniciar o processo de fé na vida dele e conhecer o Evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E todos já têm ouvido de alguma forma a palavra de Deus. A própria natureza expressa a existência de um Deus criador de todas as coisas. Então, a fé já está implantada no coração do homem. Outro ponto muito importante é entender que esses 10 leprosos foram curados e foram apresentar-se aos sacerdotes. Talvez, naquele ímpeto, eles nem pensaram em voltar para o Senhor e agradecer. Mas um teve essa honradez de voltar e se prostrar aos pés do Senhor e ser grato. E Jesus pergunta pelos outros. Mas aqui há algo maravilhoso que acontece. Jesus, ele não revogou a bênção sobre a vida daqueles que não agradeceram. Não, os milagres, o favor do Senhor sobre a nossa vida é graça pura. Independente daqueles homens terem voltado para agradecer, certamente Jesus não revogou o milagre. Jesus não falou assim, não vieram agradecer, então agora a doença vai voltar. Não, muito pelo contrário. Jesus lamentou porque havia algo muito grandioso na vida deste que voltou. Porque uma coisa é você receber as bênçãos de Deus, outra coisa é você ter o Deus das bênçãos. Uma coisa é você saber que Deus abençoa todas as pessoas, outra é saber que só aqueles que querem Deus de verdade se voltam para Ele, estando curados ou não. É muito diferente quando o nosso coração deseja conhecer e se relacionar com Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. A fé que Ele plantou no meu e no seu coração ela não é necessariamente para que nós venhamos receber bênçãos, milagres, ainda que isso seja alcançado pela fé, mas ela é principalmente para que nós venhamos ter um relacionamento com Deus. Entenda algo hoje no seu coração. O que mais Deus deseja é restaurar esse relacionamento dele com o homem. Jesus veio para isso. Esse foi o principal propósito da vinda de Jesus. Ele não veio apenas para salvar a nossa vida. Ele veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Porém, a religião, a religiosidade, ela quer nos manter longe de Deus. Olha como que a mentalidade religiosa, legalista é tão cruel, porque ela coloca barreiras entre nós e Deus derruba todas essas barreiras em Cristo. Esses homens receberam milagres, receberam o favor de Deus, mas um deles entendeu que era muito melhor estar com aquele cara a fonte dos milagres. É muito melhor você ter um relacionamento com Deus, porque as bênçãos, elas vão chegar de uma forma ou outra. Deus vai abençoar a vida daquele que tem fé, daquele que busca nele, mas ter um relacionamento com Deus é tudo que Ele, deseja para nós. Se nós entendemos isso, nossa vida muda. A nossa maneira de ver todas as coisas precisa mudar, porque ter as bênçãos de Deus jamais pode superar ter o Deus das bênçãos. E é esse o propósito. É isso que é o grande
mover de Deus na nossa direção. Deus não quer apenas que você seja abençoado, que você receba milagres, curas, provisão. Tudo isso Deus tem para te dar. Tudo isso está disponível. Mas ter essas coisas é apenas uma parte muito pequena de tudo que Deus deseja realizar na minha e na sua vida. O que Deus de fato deseja é que você, pela manhã, tenha uma conversa com Ele e fale: Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse dia? O que eu posso fazer diante do Senhor nesse dia? Como que o Senhor deseja que eu tome determinadas decisões? O que eu posso fazer pelo Senhor nesse dia? Porque Deus, ele decidiu agir aqui na terra através dos seus filhos, daqueles que creem nele. Deus deseja que você seja um instrumento dele nessa terra. Deus deseja que você seja a boca dele aqui nessa terra. Que nós não sejamos apenas aqueles que estão atrás dos milagres, das bênçãos, atrás até da provisão, ou seja, de um emprego. Todas essas coisas, elas estão aí, elas vão acontecer. Mas nosso coração precisa desejar diariamente estar com o Senhor. É importante que isso caia no nosso entendimento todos os dias. Deus deseja um relacionamento conosco. Ele já fez tudo para isso. Larga essa religiosidade que te afasta de Deus, que cria obstáculos para que você se relacione com Deus. Não. O único caminho é Jesus, sabe para quê? Para que eu e você não venhamos errar. Jesus, a palavra diz ali, ó, no Evangelho, segundo João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, o caminho está aberto. E o caminho é Jesus para que ninguém erre, para que ninguém tenha dúvida. A palavra é muito clara, justamente para que você não se engane com os artifícios religiosos, os artifícios humanos que criam obstáculos e não pontes de acesso até o Senhor. Não, Jesus veio para que ninguém tenha dúvida. Ele falou assim, olha, o caminho sou eu. Olha, não tenha dúvida, não é nenhum outro homem, não é nenhuma outra mulher, não é nenhum outro lugar, não é nenhum outro livro, nada disso. O caminho, a verdade e a vida é Cristo. Esse texto fala muito conosco acerca de nós entendermos quem é a fonte de todas as coisas. Esse leproso, ou ex-leproso, né, melhor dizendo, ele entendeu que é melhor estar com a fonte da bênção do que somente com as bênçãos que vêm de Deus. Que esse seja o nosso coração. Pai, muito obrigado por esta palavra, por essa revelação que o Senhor traz ao nosso coração nesse dia. Que cada pessoa que hoje está ouvindo esta mensagem, ela tenha um entendimento aberto, discernimento espiritual, para romper com toda a atadura, com toda a ligadura, Pai, que está prendendo ela no ambiente do legalismo religioso, de tudo aquilo que é obstáculo dela, Pai, e na vida dela para se relacionar com o Senhor. Pai querido, que assim como estes homens que foram curados, o Senhor também cure todos aqueles que hoje estão precisando de cura, de milagre, de provisão, precisando, Pai, de conforto, de consolo, de, Pai, provisão para todas as áreas da sua vida, mas que, sobretudo, o Teu Espírito Santo gere fome e sede pela Tua presença no coração de cada um desses que me ouvem nesse dia, para que seja completa a bênção na vida de cada um, porque a nossa bênção só pode ser completa se o Senhor estiver junto, se o Senhor vem junto, se o Senhor está conosco em todo o tempo, Jesus. É isso que eu te peço sobre a minha vida e sobre a vida de cada um deste e desta que está aqui comigo nesse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. E não se esqueça de compartilhar, de curtir. Quando você faz isso, você aumenta o alcance desse vídeo. Mais pessoas vão receber, seja pelo seu compartilhamento, seja pelo algoritmo do YouTube que reconhece que há engajamento nesse vídeo. Então, seja você também um canal de Deus para abençoar muitas pessoas. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.